nesse curso sobre a antropologia da cultura e da etnicidade, agora a gente vai dar um salto no tempo, mas a gente já estava utilizando autores mais atuais e vamos trabalhar com as teorias modernas sobre a cultura. E o Roque Laraia utiliza o Roger Kissing, Theories of Culture, e para distinguir a cultura como sistema adaptativo e as vertentes idealistas da cultura. Então, o ponto 1 que ele destaca é que as culturas como sistemas ou padrões de comportamento socialmente transmitidos servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. Ou seja, através de tecnologias e modos de organização econômica, padrões de estabelecimento, de agrupamento social e organização política, crenças e práticas religiosas. O ponto 2. A mudança cultural é primariamente um processo de adaptação equivalente à seleção natural. Embora os humanos consigam essa adaptação através da cultura, o processo é dirigido pelas mesmas regras de seleção natural que governam a adaptação biológica. Isso ele está citando a Beth Meggers. Então, são dois pontos referentes à cultura como sistema adaptativo. E ponto 3, a tecnologia, a economia de subsistência, os elementos da organização social diretamente ligada à produção, constituem o domínio mais adaptativo da cultura. É nesse domínio que usualmente começam as mudanças adaptativas que depois vão se ramificando. Divergências podem ser notadas nas posições do materialismo cultural desenvolvidos por Marvin Harris, na dialética social dos marxistas e entre os ecologistas culturais como o Julian Stewart. Então você tem vertentes dentro dessas teorias adaptativas da cultura. Então, para os marxistas, os componentes ideológicos dos sistemas culturais podem ter consequências adaptativas no controle da população, da subsistência, da manutenção do ecossistema e etc. Então, essas teorias adaptativas, eu vejo a principal limitação é que realmente o que você pode dizer é que você tem até um processo de adaptação, de tentativa de adaptação, mas será que essa adaptação se processa de fato? Será que os humanos conseguem se adaptar à Terra, ao meio, ao ambiente, ou não? Eu acho que é uma relação de conflito, é uma relação de tensão, não uma relação propriamente adaptativa, acho eu, né? Então, eu vou agora partir para outra vertente, que seriam as teorias idealistas. A primeira é dos que se baseiam no sistema cognitivo, que seriam os novos etnógrafos, e essa abordagem antropológica tem se distinguido pelo estudo dos sistemas de classificação de folk, popular, análise dos modelos construídos pelos membros da comunidade, o que o Roberto Cardoso chamou de teorias nativas. Quer dizer, você não parte da teoria da nativa para discutir uma teoria, digamos, considerada universalmente válida dentro de um referencial de uma disciplina. Você fica na teoria da nativa. A teoria nativa é explicativa. Ela não é, porque para outras vertentes, a teoria da nativa seria em parte consciente, mas também em parte ela está explicando processos os quais ela não tem consciência. Então ela, de fato, de uma certa forma, ela deturpa, fornece explicações deturpadas sobre a própria realidade. Mas quando o antropólogo se caracteriza como o cognitivista, esses novos etnólogos, eles partem do princípio que as teorias nativas, elas podem, de fato, elas são sistemas holistas e de interpretar o mundo e que para você produzir um conhecimento teoricamente embasado, elas devem servir como referencial. Então,
a respeito do seu próprio universo, o William Goodenough, para William Goodenough, a cultura é um sistema de conhecimento que consiste em tudo aquilo que alguém tem de conhecer ou acreditar para operar de maneira aceitável dentro da sua sociedade. Ou seja, o que é aceitável, que são explicações, e que são explicações racionais, e o cognitivista ele se satisfaz com essa explicação. O Kissing comenta que se cultura for assim concebida, ela fica situada epistemologicamente no mesmo domínio da linguagem, como evento observável. Daí o fato de que a antropologia cognitiva, praticada pelos novos etnógrafos, tem se apropriado dos métodos linguísticos, por exemplo, a análise componencial. É aquela questão do o que é interno a uma própria cultura explica a cultura, sem essa visão, sem a visão externalista. E já o Lévi-Strauss, ele quebra com isso, ele tem uma outra visão, né? Que ele quer destrinchar sistemas estruturais com a base de fecho de relações, e para ele o que define cultura como um sistema simbólico, como a criação acumulativa da mente humana, que estrutura os domínios culturais, você tem busca as estruturas que são subjacentes aos discursos, né? As falas, e são princípios da mente que geram elaborações culturais, como o mito, a arte, o parentesco, a linguagem. Então ele vai formular uma nova teoria da unidade psíquica da humanidade. Os paralelismos culturais são por ele explicados pelo fato de que o pensamento humano está submetido a regras inconscientes, ou seja, um conjunto de princípios, tais como a lógica de contrastes binários, de relações e transformações, que controlam as manifestações empíricas de um dado grupo. Então, quer dizer, ele está buscando esses princípios. Ele também, de uma certa forma, a gente lembra do Tyler, que ele falava das leis, ele está buscando essas leis que ordenam a sociedade como estruturas subjacentes. Ele não se contenta com essas explicações nativas. E agora, a teoria estrutural, por outro lado, de outro lado, ela é limitada também porque está buscando estruturas gerais e quer conformar essas estruturas gerais ao empiricamente observado, e nem sempre é possível. Já eu entendo que a teoria antropológica deve buscar uma dialogia entre as estruturas e as teorias nativas, né? Acho que a verdade não está em nenhum dos dois lados, mas sim no choque entre as diferentes interpretações e explicações. As teorias nativas podem levar a uma reformulação das teorias, e as teorias também podem revelar o que está oculto nas teorias nativas. E ainda no idealismo, a teoria dos sistemas simbólicos a partir de Goethe, quer dizer, a gente já viu que o Kreber já falava em símbolo, Leslie White, mas o Goethe ele vai um pouco além, inclusive ele está no terreno não propriamente da ciência, mas da hermenêutica, e da teoria das interpretações. Então ele concebe que a definição de homem baseada na definição de cultura se contrapõe à ideia da forma ideal de homem, decorrente do iluminismo e da antropologia clássica, e considera a imensa variedade cultural que contrasta com a unidade da espécie humana, ou seja, ele é extremamente relativista. Por isso, a cultura deve ser considerada não um complexo de comportamentos concretos, mas um conjunto de mecanismos de controle, de planos, receitas, regras, instruções, que os técnicos de computadores chamam de programa, para governar o comportamento. Todos os homens são geneticamente aptos para receber um programa, e este programa é o que chamamos de cultura. Um dos mais significativos fatos sobre nós pode ser finalmente a constatação de que todos nascemos com um equipamento para viver 1000 vidas, mas terminamos no fim tendo vivido apenas uma só. Ou seja, cada pessoa vai utilizar esse código de uma forma diferente.
Em outras palavras, a criança está apta ao nascer, a ser socializada em qualquer cultura existente. E tem uma amplitude de possibilidades. Entretanto, ela vai ser limitada pelo contexto real e específico onde de fato ela crescer. E é curioso que dois irmãos são diferentes. Por quê, né? Então, aí voltando ao Goethe, né, o Kissing analisa, ele mostra que o Goethe considera a abordagem dos novos etnógrafos como um formalismo reducionista e espúrio. Porque aceitar simplesmente os modelos conscientes de uma comunidade é admitir que os significados estão na cabeça das pessoas. Então, é mais ou menos isso, né? Você não pode se contentar, digamos, com uma explicação dada, que ela pode ser plausível para aquela pessoa, ela pode fazer um sentido, mas não necessariamente aquela pessoa é consciente. Há processos inconscientes que ela não domina e que tem também até o controle sobre as convicções dela. Então, para Goethe, os símbolos e significados são partilhados como repertório pelos atores entre eles, mas não dentro deles. São públicos e não privados. Estudar a cultura é, portanto, estudar um código de símbolos partilhados pelos membros dessa cultura. Então, como é que esse código é ordenado, né? Então, você vai estudar e você vai ver que justamente esse código ele tem aspectos inconscientes de que as pessoas, de fato, quando elas elas formulam explicações sobre a vida delas, não necessariamente elas dominam esses códigos, que são, às vezes, inconscientes. E a antropologia busca interpretações, diferente do otimismo de Goodenough, né, que pretende captar o código cultural de uma gramática, ou a pretensão de Lévi-Strauss em decodificar esse código. A interpretação de um texto cultural será sempre uma tarefa difícil e vagarosa, porque a própria cultura, o Goethe vê a própria cultura como um texto, e o texto é dinâmico. O texto, nem tudo desse texto pode ser, porque ele está baseado também, enquanto cultura, em emoções, em imagens, né? Ele não necessariamente você tem como decodificar isso, tem como traduzir o que está impresso nesses códigos. Na medida que os nativos não têm consciência desses processos inconscientes, também a decifração desses processos inconscientes também é complexa, né? É difícil. E já o Schneider, que seria para finalizar, ele tem um livro que American Kinship, A Cultural Account. A cultura é um sistema de símbolos e significados, compreende categorias ou unidades e regras sobre relações e modos de comportamento. O status epistemológico das unidades ou coisas culturais não depende da sua observabilidade. Mesmo fantasmas e pessoas mortas podem ser categorias culturais. Então ele tá trabalhando também com o sistema de símbolos, a cultura como sistema de símbolos, e buscando as regras e relações e modos de comportamento. E na medida que você está trabalhando com coisas, né, não tudo pode ser observável. Então você pode, assim, por exemplo, o que o fantasma ou o que o fantasma representa para o Hamlet, por exemplo, né? Ele não, a explicação que ele dá para o fantasma não coincide com outras explicações que são dadas, né? Então são categorias culturais. O conceito de cultura significa a compreensão da própria natureza humana, que é um tema perene para a nossa reflexão. Então aí o Roque Laraia, né, finaliza essa parte que a gente está prestando mais atenção nela, para citar o Murdoch, que fala que os antropólogos sabem de fato o que é cultura, mas divergem na maneira de exteriorizar esse conhecimento. Então a gente viu diferentes concepções de cultura e é importante tentar diferenciar e ver como cada uma delas está se apresentando como sistemas de pensamento. Então eu elaborei algumas questões finais para essa última parte,
que vocês podem pensar, aí a gente pode discutir como é que isso vai ser, qual vai ser a sistemática, acho que cada pessoa pode escolher algumas perguntas e tentar responder, né? Ou primeiro vocês vão discutir essas questões e depois a gente pode tentar, cada um escolher uma ou duas para tentar discutir isso, né? Então a primeira questão é: descreva as teorias da adaptação. Aí a minha pergunta: você acha que os humanos realmente chegam a se adaptar ao meio e às mudanças? E a outra questão, a segunda questão: como Levi-Strauss define o método estrutural em antropologia? Quais são as características básicas do método estrutural? A terceira: como o Geertz se caracteriza, como é que você caracteriza a análise antropológica dos sistemas simbólicos pelo Geertz? E uma questão final é para comparar essas teorias da adaptação e as teorias idealistas. É isso, obrigada. Então, para a próxima sessão, nós vamos ver as teorias da etnicidade. Obrigada, boa tarde.